gente. A gente está aqui mais uma vez para receber mais uma mãe, que eu chamo de mães superpotentes, que tem histórias, histórias que o laudo não conta, que pode nos mostrar muito além do que só a deficiência. A deficiência ela vai num lugar, e a gente aqui não romantiza nada, nem floreia. Mas a gente pode criar possibilidades, ver novos ângulos. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu falo que é super potente, porque eu vou brincar sempre neste lugar, que fez do limão à limonada. E pode contar aí coisas surpreendentes para nós. Hoje a gente vai conhecer essa história muito legal, que é da Amanda. Amanda, primeiro eu quero te agradecer por você dispor de estar aqui. Eu sei que hoje, com a sua dinâmica de vida, está muito mais desafiador e vocês vão entender por quê. E também dispor da sua história, né? Essa história que talvez às vezes a gente não planeja, né? Muitas vezes a gente não planeja ela, mas ela pode, e no seu caso, assumir um novo lugar. E eu fico feliz por isso e quero te agradecer desde já. Queria saber quem é você, Amanda. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar aqui contando essa história, adoro contar a minha história. É, Obrigada pela oportunidade, estamos aqui. Quem sou eu? Eu sou Sim. a Amanda Ribeiro, eu sou palestrante, eu sou fundadora da Incluir Treinamentos e também tenho um blog que chama Mamãe que Viaja. Sou mãe do Arthur e mãe também da Antonella. Sou aqui de São Paulo, capital, Zona Sul. O que mais? Qual é a idade dos seus filhos? Tenho o Arthur, que tem 10 anos de idade, e tenho a Antonella, que é 4 meses, bem pequenininha. Acabou de nascer, gente. Acabou de Tá nascer. pequenininha, uma tchutchuca. E saudável, cheia ela de saúde e para cima e para baixo com a mãe. Ela já viaja, já andando, já passei. Só hoje eu deixei o leitinho lá e vim sozinha. Hoje ela não trouxe, mas ela vive com ela para baixo e para cima. E como diagnósticos dos seus filhos? Eles são considerados típicos ou atípicos? Como é isso? Vamos lá. Eu sou mãe atípica do Arthur. O Arthur ele tem 10 anos, né? O Arthur é autista. Hoje ele é nível 2 suporte, também tem deficiência intelectual, tem epilepsia, tem alguns CIDs associados. Certo. A Antonella é uma bebezinha típica ainda, né? Por enquanto, não sabemos. Mas por enquanto é uma bebezinha Cenas do típica. próximo capítulo. Seguimos. Sim. E o Arthur foi, né, que me trouxe até aqui para contar a minha história. O Arthur, Sim. ele foi um bebê prematuro. Ele nasceu de 32 semanas, com 1,4 kg, ficou um mês na UTI. E eu estava contando aqui para ela, antes da gente começar, que o Arthur mudou todos os meus planos, né? Eu não sei por que mudou os planos dela. Eu estava contando para ela que eu era assessora de casamento, então assim, a minha vida ela sempre foi muito planejada. Porque como assessora de casamento há 10 anos, eu sabia, os casamentos a gente fechava com muita antecedência, com Verdade. 1 ano e meio, 2 anos. Eu já sabia o que eu ia fazer 2 anos para frente. Sim. E quando eu fui, então, engravidar do Arthur, eu planejei. Eu falei, olha, se eu engravidar em agosto, o Arthur nasce em maio, junho e julho, e agosto tem menos casamento. Sim. E aí, setembro, já volto a bombar de casamento. Tá, eu posso continuar trabalhando. E eu posso continuar trabalhando. E eu planejei. E vida perfeita. Seguimos. Planejei o dia de fazer o Arthur. Eu engravidei no dia 16 de agosto de 2015, 7 horas da manhã. Ela é super controladora. Eu sou planejadora. Planejada. E eu engravidei do Arthur. O Arthur, ele tinha, assim... Ele foi um bebê realmente super planejado, Tá. dentro da minha agenda, porque eu fiz toda uma agenda, né? Ok. Eu tinha uma expectativa muito grande, né? Era o primeiro filho, eu sempre quis ter filho. Sim. Eu já estava 9 anos casada, né? Sim, então, já tinha bastante tempo. Eu falei, bom, agora eu marquei o dia do Arthur nascer, né? Engravidar, e óbvio que eu marquei o dia do Arthur nascer, Sim. né? Antes do Arthur nascer, o Arthur já tinha 67 pares de sapato. Nossa! O Arthur, eu fiz 7 ensaios de gestante. Todo mundo faz um, né? Sim. Eu fiz 7.
E tanta felicidade você tinha. De tanta felicidade. Eu fiz um chá de bebê de revelação, claro, Sim. né? Eu sou produtora de festa, eu era produtora de Você festa. gosta de festa. Fiz um chá de bebê Você para gosta de festa. Fiz um chá de bebê para 250 convidados. Sim. O tema era Bem-vindo ao Mundo, tinha 9 ilhas gastronômicas, Nossa, que tinha legal. tinha Fantástico. 2.000 doces, coisa mais do mundo. Sim, sim. E é claro que assim que eu planejei de engravidar, óbvio que eu planejei o dia que ele ia nascer. Então eu Sim. marquei dele nascer dia 5 de maio, né? Mandei toda a playlist Você fez também. Eu vou do brincar, que eu gente. queria. Você fez também até o horóscopo dele. Tudo, Tudo, claro. né? Numerologia. Tudo. Sim, óbvio. Quem vai nesse lugar? Sim. Claro, né? Aham. Porque assim, tudo planejado. Sim. E não deu nada certo. Não, Com não foi 32 possível. semanas, eu tava com a mão inchada, falei, nossa, tá, pé inchado, você põe pra cima, e mão inchada, você faz o quê? Anda assim? Não. Eu comecei minha mão inchar, falei, que Que tá estranho, né? acontecendo? Aí comecei na quinta-feira com o rosto inchado. Falei, nossa, eu tô inchadinha, acho que eu tô retendo líquido, vou marcar uma drenagem. Aí na sexta-feira eu amanheci deformada. Nossa. Eu já tava com o olho muito inchado, eu falei assim, eu vou. Falei, mãe, você acha que eu vou no médico? Ela falou, vai, Amanda. Mas eu marquei a drenagem, porque eu falei, vai que eu tô, sei lá, retendo líquido, urina, né? Cheguei no hospital dirigindo, eu fui dirigindo, porque, né, eu não tinha nada. Aham. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, nós vamos internar você. Você tá com a pressão alta. Eu já tava com 17 né? Já tava muito alto. Pré-eclâmpsia. Ainda não era pré-eclâmpsia na sexta, né? Aí ele falou, mas a gente não vai internar você aqui, porque aqui não tem UTI neonatal. E eu falei, mas pra quê, querido? Se meu filho vai nascer em maio, você não tem noção. Não tá Eu entendendo. tenho 3 casamentos antes, 5 casamentos antes do meu filho nascer. Então não tinha nada combinado. E aí mudei de hospital, fui para outro hospital lá na Zona Leste. E fiquei sexta, sábado. Quando foi domingo de manhã, a médica passou e falou: "Olha, se você continuar assim, você vai embora na terça." Eu falei, ótimo, porque eu tenho casamento na quinta, né? Era um feriado. Eu falei, não, eu tenho que ir embora. E aí, quando foi domingo à noite, 8 horas, ela falou assim: "Você que é a Amanda?" Eu falei, a gente vai fazer seu parto. Eu, oi? Como assim? Quando? Hoje? Hoje? Hoje. Falei, mas antes da meia-noite? Falou, antes da meia-noite. Seu bebê tá entrando em sofrimento e ele vai nascer. E o Arthur nasceu de 32 semanas, 20 de março de 2016. E aí eu falo que foi a primeira vez que meu mundo caiu. Porque foi ser mãe de UTI. Eu também falo que foi a pior coisa que pode acontecer na vida de uma mãe, é ser mãe de Sim, muita UTI. dor, né? E ele nasceu muito pequenininho e eu chegava todos os dias lá na UTI. Eu achava que ele não ia sobreviver, porque ele era muito pequeno. Sim. Mas ele sobreviveu. Sim. Sobreviveu, o menino cresceu, ele engordava 1 quilo por mês. Olha. E aí eu falei, bom, agora eu vou viajar. Eu tenho um blog de viagens que eu criei quando eu estava gestante. Eu sempre gostei muito de viajar, já tinha conhecido mais de 20 países antes do Arthur nascer. Eu falei, Sim. quando meu filho nascer, eu vou levar ele para conhecer Então, o ele vai mundo. conhecer tudo. E, né, ele nasceu prematuro, eu fiquei 1 ano e meio sem viajar. E aí ele já estava com 1 ano e meio. Aí o que eu fiz? Fui planejar de novo. Falei, bom, agora eu vou ter o segundo. E nessa viagem, que eu já estava planejando ter o segundo, o Arthur teve uma convulsão febril de 10 minutos. Ele já tinha tido 2 mais curtinhas. E aí, quando eu E voltei você dessa sabia viagem, que era uma convulsão. sabia porque era a terceira, né? Foi a terceira, só que foi 10 minutos, é muito tempo. E aí eu voltei dessa viagem, fui no neurologista, né, para falar sobre convulsão febril, e ela começou a fazer outras perguntas. Ele aponta? Eu, não. Ele mostra o pé, a barriga? Não. Ele tinha 20 meses. Quando ele quer alguma coisa, ele pega a sua mão? Eu falei, é. Você chama, ele não atende? Eu, é. Você Às vezes, nossa, tá conhecendo o Arthur antes mesmo às vezes você acha que ele é surdo? Eu, mas ele não é. Ela falou, é. Falou, olha, seu filho tem característica dentro do transtorno do espectro autista. Eu falei, Oi? quê? Meu filho? Não, imagina. Meu filho, ele é simpático, meu filho, ele é animado. Autista é aquela criança que balança, que vive no mundinho. E falo que foi onde meu mundo caiu pela segunda vez, né? Eu não sabia o que era autismo. Sim. Então, assim, eu não tinha referência de autismo. Eu tinha, assim, os filhos da minha prima, mas ele mora em Londres, então eu não cresci, não conheço, não tinha muito contato. Convívio. E para sair dessa fase de negação, onde eu não acreditava que meu filho pudesse ser autista, eu fui estudar sobre autismo. E eu, Sim. em 4 dias, eu fiquei 4 dias em negação só. Eu já me matriculei numa especialização em intervenção precoce do autismo, e no primeiro módulo estava lá, marco de desenvolvimento. Falei, Sim. tá no espectro. Você Falei, conseguiu bom, compreender. Gente, assim, é importante a gente falar deste lugar. É lógico que a gente está falando com uma mãe
que já tem uma facilidade de entender que quando algo se põe à nossa frente, o conhecimento deslumbra muitas coisas. Então, ela foi neste lugar. Quando ela entendeu, deixa eu ver se isso faz sentido, né? E Uhum. eu vou estudar, vou me inscrever num curso. E o norteador para se comparar, né, se a criança está dentro de algum tipo de deficiência, é atingir marcos de desenvolvimento. Então, a projeção é que a criança faça isso, a projeção é que a criança faça aquilo, com certas idades. Ela percebeu que ali o filho dela não marcava esses desenvolvimentos. Mas eu tinha a prematuridade na frente. E na Sim, prematuridade a gente conta a idade corrigida. sim, E depois, né, depois que eu fui descobrir que o Arthur também teve ele perda de habilidades. sim. Então, eu tenho vídeo do Arthur apontando, tenho vídeo do Arthur imitando, mandando beijo. E aos 20 meses ele não fazia mais. Ele perdeu a habilidade dos 15 aos 20. Só que eu achava que era porque ele era prematuro. Não, ele não fala ainda porque ele é prematuro. Uhum. Não é que eu tava. Porque 2 aninhos, E quase dois tinha também aninhos, a questão dele ter epilepsia. Cada vez que tem uma esse daí eu já epilepsia, não sabia de nada. você não tinha nem esse Não, isso conhecimento daí eu não de sabia que dos poderia danos, vir, né? dos danos, Não, isso aí né? eu já não sabia. É, tem os Mas aí eu danos. comecei a estudar e eu Uhum. vi que ele realmente estava no espectro. Eu falei, tá, Uhum. e agora? Como é que faz? Como é que cura? Você é Como é que prática? tira o menino? Eu sou extremamente prática, né? Prática. Muito. É, É, controladora prática. prática. Aham. E eu falei assim, como é que tira isso do menino? Como é que cura? E eu saí, depois eu descobri que não tinha cura. Mas Uhum. eu saí procurando São Paulo inteiro. Eu fui no melhor médico de São Paulo na época. Uhum. E ele me indicou a melhor clínica de São Paulo. E Uhum. eu saí dessa clínica com um orçamento de 27 mil reais por mês. Uhum. Fácil de pagar Se eu quisesse que meu filho tivesse tratamento adequado, eu tinha que ter 27 mil reais. O Arthur tinha por indicação mês. de 40 horas semanais de terapia ABA, Sim. né? Que a Uhum. terapia tem padrão hoje, comprovação científica para autismo, Sim. mas hoje ainda é muito caro, né? Sim. 150 reais a hora vezes Sim. 40 por semana. Eu falei, coitado, Impossível, não vai ter impossível. nada. Uhum. E eu continuei procurando psicólogos e eu encontrei uma psicóloga, mestre em análise do comportamento aplicada. Certo. E quando eu vi que eu não tinha dinheiro, eu parei de trabalhar. Eu falei, eu não vou trabalhar mais. Eu vendi a minha loja e eu virei mãe terapeuta. E eu fazia terapia ABA, aplicava terapia ABA no meu filho, 7 horas por dia de terapia ABA no Arthur. Eu ensinei meu filho a falar, apontar, imitar, mandar beijo, todas as primeiras habilidades fui eu Que que ensinou. ensinei. É muito comum aqui, viu, Amanda, a gente deparar-se com essas histórias, né? Histórias que o Laudo não conta. Nem... Por que que a gente conta deste lugar, né? Dessas histórias. São mães que eu começo sempre falando dessa superpotência, por quê? Porque elas decidem, de fato, mudar a história dos seus filhos. E mudam a partir, lógico que é da dor dela, né? Uhum. Da angústia. O que que eu faço? Eu preciso que meu filho se desenvolva. Eu estou me deparando com um lugar que não está bom. E, e estudar e colocar-se como terapeuta é uma solução, né? É uma solução Era o possível. possível, assim, ainda um lugar de privilégio, porque não são todas as mães que conseguem parar de trabalhar, né, Sim, para poder tratar verdade, dos filhos. Então, assim, verdade. eu tinha essa possibilidade, né? Meu marido continuou trabalhando e eu Uhum. parei de trabalhar. Certo. E eu fui realmente estudar sobre isso e eu consegui, ah, aplicando as terapias, né, terapia ABA, fazer com que meu filho ganhasse ali as primeiras habilidades. Sim, Então, tem uma frase de um médico, ele fala assim, se você tiver 1 hora só com a criança, treine os pais. E eu sou prova viva de que o treino parental, de que se você treinar os pais e as mães, uma mãe ela consegue ajudar o filho tá dela muito certo. mais, às vezes, que numa clínica que vai só uma vez por semana, Com né? certeza, é E verdade. eu consegui ajudar muito o Arthur, né? O Arthur, ele começou a falar, ele começou a apontar, ele começou a desenvolver. E quando ele já estava ali maiorzinho, né? Quase depois de 1 ano, depois do diagnóstico, eu falei, bom, agora eu vou viajar, né? Eu tenho um blog de viagem que chama Mamãe que Viaja. E eu não viajava nada, porque nasceu prematura, eu fiquei 1 ano e meio sem viajar. Sim, Depois do diagnóstico de TEA, eu fiquei mais 1 ano e meio sem viajar. sim. E aí, quando ele já estava maiorzinho, eu falei, bom, agora eu vou viajar. E uma das primeiras viagens com o Arthur ficou 3 dias sem tomar banho. Ele não entrava no banheiro, o chuveiro era forte, o banheiro era escuro, ele tinha crises. E eu falava, O
E como é que viaja com uma criança? Né? Depois a gente foi num passeio também, num aquário, ele ficava só fazendo ecolalia, 1 hora, só rodando e fazendo ecolalia. Eu falei, gente, eu me recuso a parar de viajar, porque eu tenho um filho autista. Né? Deve ter alguma forma desse menino viajar. E eu fui procurar informações, né, na internet e eu não encontrei. E eu falei, mas eu encontrei uma certificação internacional pelo IBCCIS, que é um órgão que certifica os parques de Orlando para serem centros de autismo. E eu, então, fui estudar sobre autismo, mais uma vez, sobre como viajar com pessoas autistas, com crianças autistas. E eu me tornei a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Que Né? legal. Eu não queria ser a primeira, eu queria ser a milésima. Nossa, Mas até 2019, ninguém no Brasil estava falando que o autista também precisa de acessibilidade. Então, eu fui estudar e eu aprendi a viajar com meu filho. E eu fui viajar com meu filho a primeira viagem toda animada, porque aí até então já sabia fazer previsibilidade, história social. E eu fui para um hotel. O hotel me deu uma fichinha para preencher. Estava escrito assim: possui alguma necessidade especial? Eu falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. E eu escrevi, meu filho é autista, tem dificuldade de fala, de atender a comando. Fiz uma cartinha mesmo e entreguei. E quando eu entreguei, ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. E eu falei, então não era para inclusão, era para exclusão. E eu saí desse hotel pensando, falei, gente, a gente precisa treinar os hotéis para receberem esse milhão de pessoas autistas. gente, a gente aprende, não que ela soubesse o que era inclusão, ela aprendeu o que é inclusão. E o que a gente hoje fala e refala e repete incansavelmente é que inclusão real, ela permite estar, adapta para estar de verdade. Não é só, por exemplo, colocar numa ficha cadastral Que se tem alguma necessidade se tem uma especial. necessidade especial, para descobrir que tem e falar, então não participa. É que, na verdade, eles esperam, né? Quando colocava assim, eles estavam esperando, sei lá, uma alergia. Ninguém tá esperando autismo, porque eu tô falando de 8 anos atrás. Parece que eu tô Sim, falando de 25 anos, mas não. não. 8 anos atrás, a gente ainda falava muito menos sobre autismo. Sim. E depois disso, eu voltei, falei, gente, precisa treinar os hotéis, mas eu tava trabalhando num projeto, guardei a ideia. Depois eu passei por discriminação no laboratório, e eu fui fazer uma ressonância magnética com meu filho, Ah, e eu levei ele dormindo, porque eu não sim. queria que ele acordasse, queria que ele fosse direto para anestesia. Fiquei Sim. lá 1 hora esperando, eu falei, moça, eu preciso que você atenda meu filho é autista, ele tem direito a atendimento prioritário. Prioridade. Ela falou assim, então, mas é que prioridade é só para quem tem deficiência. Eu falei, Ela entendeu. então quer Ela dizer que essa achou. mulher, gerente do maior laboratório de São Paulo, não sabe que o autista também é uma pessoa com deficiência. Sim. E eu voltei desse laboratório, eu falei pra Malu, que é a psicóloga dele, eu falei assim, a gente precisa treinar, não é só os hotéis. A gente precisa os hotéis, laboratório, então todo mundo. Mas eu tava trabalhando no projeto, guardei a ideia, e aí, passado alguns meses, eu fui procurar escola pro meu filho. A Olha, a primeira, gente nem sabe dessa história. Vamos lá, mais uma, conta. a primeira escola dele, a diretora disse que todas as crianças para ela eram especiais, Aham, e que se eu sim. precisasse de alguma coisa a mais, eu procurasse uma outra escola. Aham. E foi assim, né? Foi terrível, porque imagina, eu querendo ajudar, eu querendo levar, e a escola não ajudou em nada no primeiro ano. Uhum. Eu entrei em depressão, foi o primeiro ano, foi terrível. E aí, Eu vou parar aí, porque eu hum, acho muito importante. Você entra em depressão. Você entra em depressão porque você tinha uma idealização para o seu filho, você tinha um conhecimento, você tinha uma disponibilidade, mas não estavam abertos para entender isso. verdade assim, tem muita gente que não gosta, que fala, né? Não, porque meu filho não é um luto. Eu vivi o luto. Sim, Então, tem muito gente que acha que não importante. é. Tem gente que fala que não gosta dessa palavra. Uhum. Eu vivi um luto. Não o Sim, luto do meu filho, que meu filho está vivo, sim, eu mas o luto sei. das minhas expectativas. E Sim, eu vivi esse luto muito pesado e muito presente. Eu vivi todas as fases. sim, Eu vivi a fase da raiva. sim. Quando eu recebi o diagnóstico, eu brigava com Deus. Eu falava, Senhor, eu sou mãe de UTI. Sabe o que é ser mãe de UTI? Mãe de UTI é você chegar lá de manhã e você não sabe se seu filho está vivo. E aí o senhor vem me dar um filho autista. E eu brigava com Deus e eu chorava. Eu chorei durante 4 meses, dia e noite.
E eu falo pra mãe assim, hoje, né? Eu falo assim, pode chorar, mas chora fazendo terapia com o menino, que foi o que eu fiz, né? Eu fazia terapia com meu filho, mas eu chorava de noite. Eu olhava uma criança que não falava, e olhava que falava, e olhava meu filho que não falava, e eu chorava, né? E eu comparava. Sim. Eu vivi a fase da ansiedade. Eu cheguei a marcar 13 terapias diferentes para um bebê de 20 meses. Eu peguei todo o caderninho do convênio e eu liguei em todas as clínicas, eu marcava em todas as clínicas para saber se aquela mulher era boa, se ela sabia o que ela estava fazendo. Porque eu fazia aba, mas o Arthur precisava de fono, de TO, de Sim. psicomotricidade. Então, assim, eu vivia a mãe da clínica, de ficar a manhã inteira na clínica, todos os dias da semana. Eu fui essa mãe durante 2 anos, né? Além da terapia aba, eu ainda vivia na clínica. E, e eu realmente chorava. Porque as coisas não tinham saído como eu me planejava. A minha Sim, sim. expectativa, todo mundo tem uma expectativa, só que a Na- minha eu acho que era um pouco maior, né? Sim, Porque e eu na coloquei muita. escola é um balde de água fria de novo, porque querendo ou não, as histórias vão sempre neste lugar, né? Enquanto todo mundo está falando de nota, né? De Não, comprar o kit ele completo. era pequenininho, né? Aham. Então, foi um baque mesmo. Quando a gente chegou numa reunião de pais, na reunião de pais, foi na segunda reunião de pais, as crianças com a pasta cheia de atividade, assim, ó, Ah, sei. e o meu filho tinha 5. Muita coisa. 5. E no final do ano, todas as crianças com a roupinha de Natal para cantar, sabe? E o meu filho sem. E aí você via as fotos, a escola postava foto da escola, e meu filho nunca estava com as crianças fazendo atividade, né? Isso pequeno, isso é uma realidade para muitas das mães. Então, assim, foi muito difícil esse primeiro ano. Mas eu passei, né? Tudo bem que cheguei em agosto, eu recebi diagnóstico em janeiro. Em agosto eu já estava com síndrome de burnout no pior estágio. Eu entrei num processo de ansiedade tão grande que eu falava assim, se eu não fizer, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar. E eu fazia terapia, meu filho não vai falar, não vai falar. E eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada e depressão pós-diagnóstico de autismo, né? Tem até uma brincadeira que eu falo assim, quando eu olho pra você, você tá calma. Tô medicada, né? 3 gotinhas de menta extra de noite, né? Aqui tem uma mãe A palestrante. gente vai neste lugar para poder a gente viver. É, Lógico que, vamos de novo, nós estamos falando de uma mãe que tem privilégio, gente, mas o diagnóstico, ele faz isso. E assim, é real. E tudo bem. tudo bem. Faz parte. Por que que faz parte? Porque você fez a sua expectativa, Todo né? mundo faz. E faz parte da vida ter expectativa, Claro, né? você vai ter um filho, você fala assim, eu quero que ele vou levar na natação. É, Eu coloquei o Arthur na musicalização com 5 meses. Porque na minha cabeça eu programei. Lembra que eu sou programada, planejada? 5 meses ele começa a musicalização, com 3 aninhos ele vai pra flauta, 5 anos ele tá no piano. O filho da minha amiga tava com 5 anos no piano, que o meu não ia estar. Eu também, imagina, né? né? Hoje Imagina, a gente faz os faz os planos. planos. É, E assim, quando a gente encontra a questão da escola, e aí nosso filho está excluído, porque é exclusão, é dor. é dor. E é dor profunda, é de alma, porque você fala assim, para você, seu filho é perfeito. É. Você olha para o seu filho, você sabe que ele tem questões. Como assim alguém não conseguiu, tipo, colocar ele pra brincar junto, sabe? Como tem essa É, possibilidade? porque a gente vê coisas que é possíveis minimamente. A gente não está Sim. falando de Não, e a gente nem quer, a gente sabe dos nossos filhos. Sabe, não quer que não saia lá lendo, escrevendo, mas sabe, quer que a gente participe. minimamente esteja. E É. aí, quando você se depara com este lugar, não tem como não entrar numa dor profunda e não desenvolver Os sintomas, transtornos, né? Porque sintomas que são reais do que sim, é exposto. A é gente é isso. exposta a uma situação muito ruim. Eu passei todos os momentos, né? Hoje, assim, eu demorei 11 meses para conseguir falar que meu filho era autista. Eu falo que foi meu luto ali, durou 11 Você fez meses. uma É, negação de 11 meses. é para conseguir. Eu falava, mas eu falava assim: é que ele tem características de transtorno do espectro autista? Nossa, Ana, Que era pra pessoa, não que era pra entender pessoa me nada. entender, entendeu? E eu engoli, assim, Aham.
eu fazia assim, né? Aham. Hoje, lógico, eu não falo, não tenho mais isso. Mas meu marido Sim, demorou 1 ano e meio, sim. porque a aceitação do pai é É mais diferente, diferente, é né? As verdade. expectativas, eu tenho muita expectativa. Sim. Hoje eu falo para as mães assim, ai, meu filho recebeu o diagnóstico. Eu falei, entendi. Tá, você vai dar ele para alguém? Falou, não, imagina. Eu falei, então é isso, minha filha. Você chora, mas você vai tratando seu filho, você não vai dar ele para ninguém, é a coisa mais importante da sua vida. Sim. Então a gente segue, né? Vida que segue. Mas eu passei esses 11 meses aí, eu falo que foi uns 11 meses bem difíceis. E aí eu fui procurar uma outra escola para ele. E eu Sim. fui numa escola perto da minha casa, maravilhosa. A escola tinha judô, natação. Eles levavam para natação. Eu falei, bom, é essa? Achei! Achei. Quando Aham. eu falei que ele era autista, falou que não tinha mais vaga. Ah, sim. Fui numa outra escola perto da minha Ai, desculpa, casa. gente, eu rio pra não chorar, tá? Rede nervoso. Fui É, numa outra rio de escola nervoso, é perto isso. da minha casa. A escola maravilhosa, ela tinha jardim, horta, ela Uhum. tinha galinha, coelho. Imagina Nossa, que lindo, as lindo, crianças maravilhoso, brincando seu no filho junto jardim. lá. Quando eu Aham. falei que ele era autista, Acabou as vagas. acabou as vagas. Uhum. Aí fui numa outra escola perto da minha casa, né? Quarta escola, falei, olha, meu filho ele é autista. Ela falou, não, tudo bem. A gente já teve muitos alunos autistas, a gente tem, né, alunos autistas. A gente não tem um treinamento específico, mas a gente aceita, a gente atende. Eu falei, ai, graças a Deus. Ufa, aceitou. E aí eu perguntei para a escola, falei, mas vocês aceitam um treinamento? E a escola aceitou um treinamento. Que E foi onde legal, nasceu a minha empresa hoje, que chama Incluir Treinamentos, que da dor de legal. uma mãe, que não é só minha dor, né? Dor de Sim, muitas mães e muitas sim, famílias. sim. Eu não conheço mãe de criança com deficiência que não teve uma matrícula negada, né? Uhum. E nós então capacitamos a escola do meu filho, eu e a psicóloga do meu filho, toda a escola do meu filho, professor, monitor, cozinha, para fazer a inclusão dele. E depois que eu falei assim, gente, quando eu terminei essa capacitação, eu falei, gente, quem mais precisa de capacitação são as escolas. Sim, Né? Os professores já têm esses alunos, mas eles nunca tiveram uma matéria sobre autismo. sim, é E verdade. eu falei, vamos capacitar as escolas, Sim. né? Porque até então, aí depois eu já tinha bastante treinamento, eu estudei muito durante esses últimos anos, fiz pós-graduação, fiz outra faculdade, Sim, e eu falei, vamos levar para as escolas, criamos uma capacitação baseada em análise de comportamento aplicada para sim, educadores, sim. levei em algumas escolas, e uma escola falou para mim assim, então, é que se a gente capacitar, aqui vai encher de autista. E eu descobri que eles não queriam ser capacitados. Me desencantei com a educação e fui para Sim. o turismo. Então, Uhum, a escola do meu filho a gente capacitou em abril, uhum. né? E aí eu fui abril, maio, junho, né? Tentando, e eu fui convidada para participar de um evento aqui em São Paulo, e depois fui convidada para participar de um evento em Brasília. E foi onde nós falamos pela primeira vez sobre acessibilidade para autismo no turismo, Que num evento do legal. Sindepat, que é de parques e atrações Sim. turísticas. E quando eu terminei a palestra, né? Levei a doutora Débora para a gente falar, eles falaram assim para mim, a gente não sabia que vocês precisavam de acessibilidade. E a partir disso, então, nós começamos a capacitar recreadores, os parques, atrações turísticas, isso foi final de 2019. E aí, em 2020, eu fui convidada para conhecer todos os parques de Orlando, do SeaWorld, Olha que né, para ver legal. toda a parte de acessibilidade para Que autismo. legal, Eu Amanda. fechei a capacitação do Beach Park Que legal. e veio a pandemia. Sim. Foi. É, foi porque ela fala Foi. foi porque assim, eh, parou tudo, Parou né? tudo. Fechou Fechou, ainda mais tudo, parques, atrações né? turísticas. E querendo ou não, ela estava com um novo fôlego de perspectiva. Uma pessoa que, que é uma pessoa planejada, que É. gosta deste lugar. Mas tudo bem. Como eu achei que a pandemia ia passar em 5 meses, Aham, em maio, né? Na aham. verdade, fechou dia 13 de março. É. Foi o dia do aniversário do meu marido. Uhum, E aí eu falei, bom, o aniversário do Arthur era dia 20 de março. uhum. E eu falei, então vamos jogar para maio. Eu remarquei para 5 de maio, tipo, vai acabar a pandemia. Aham. Aí não acabou, Não. não acabou. Mas aí quando foi julho, a gente começou a fazer os treinamentos online. E a gente Hum, chegou a fazer, na pandemia ali, durante a pandemia, muitos agentes de viagem, que né? legal. Online, bastante capacitação online. No final de 2020, a gente fez a capacitação do Beto Carreiro, Que de legal. todo o Beto Carreiro. Então, assim, marcou. Falei, quando foi 2021, falei, agora vai. Agora veio a pandemia de novo. Aí fecha tudo de novo, mas desde final de 2021, né? Setembro de 2021, a gente fez a capacitação de todo o Parque da Mônica.
E a gente vem, então, trazendo Esse esses lugar treinamentos. de treinamento para locais de turismo. Na verdade, tudo, né? Depois as escolas voltaram, tá, Sim, gente? sim, é Eu me verdade. desencantei, mas depois, hoje a gente. eh, eu comecei capacitando, né, os parques, hotéis e atrações turísticas, mas hoje a gente já está em mais de 19 estados, nós já temos Certo. mais de 35 mil pessoas capacitadas, Olha que bom. mais de 150 hotéis, mais de 150 parques, mas ainda falta muito. Ah, É. sim. Se eu É, perguntar para você quantos hotéis no Brasil nós temos hum, eh, pet friendly, nós temos mais de 10 mil hotéis capacitados para receber cachorrinhos. pets. Quantos hotéis no Brasil nós Pet temos friends quer dizer, é amigo do animal, tá? animal? Quantos hotéis no Brasil nós temos autism friendly, né? Amigos do autista, preparados para receber pessoas autistas? 150 já, que fui eu que treinei. Ó, Olha, tá bom. estamos crescendo. Né? Mas ainda Crescemos. falta É, muito. Mas hoje, né, eu realmente, eu comecei com uma dor sim. e hoje transformou. Hoje nós já estamos há 6 anos, a Inclui Treinamentos tem 6 anos. E a gente tem levado esse trabalho de treinar os estabelecimentos para receberem as pessoas autistas e as pessoas com deficiência, não só autistas. Amanda, você começa com dor, né? Com negação, partindo de dor. Você vivencia tudo do negativo, porque tudo que você contou aqui, Uhum, eu acho que replica muitas histórias. Eu vou ser bem sincera para você, é uma história que está sendo replicada, cada um com a sua individualidade, mas muito comum. uhum. Mas você ressignifica a partir do que você necessitou para o seu filho, né? Você necessitou de conhecimento, você sabia que só a partir de conhecimento você poderia ajudá-lo, e aí você faz este lugar. Mas você não fica só neste lugar de ajudar o seu filho. Você consegue vislumbrar que se você não se posiciona para treinar, as pessoas não vão aprender. O que que eu descobri? Não existe inclusão sem capacitação. É isso. Esse é o Perfeito. slogan da Inclui Treinamentos. Só com amor no coração não vai dar. Sim, Não dá, nós não fomos ensinados. Nós não sim. convivemos com pessoas com deficiência. Não, Nós não crescemos, não. né? Eu falo que eu tenho 43, já é aumentar. Tenho 43 anos. Eu não estudei com nenhuma pessoa com deficiência de primeira faculdade. Onde estavam as pessoas com deficiência? Elas sempre existiram, Sim. guardadas, escondidas. Eh, então, eu, claro, só fui olhar para as pessoas com deficiência depois que chegou até mim, né, Sim, essa dor sim, do meu filho. sim. Mas quando eu descobri isso, eu descobri que não é que as pessoas não sabiam sobre autismo, as pessoas não sabiam o básico sobre deficiência. Eu fui estudar sobre deficiência, e hoje, dentro das nossas capacitações, a gente não só ensina sobre autismo, a gente ensina sobre deficiência. Então, a gente faz um letramento, quais são os termos corretos, o que pode falar, o que não pode mais falar. A gente fala principalmente sobre vieses inconscientes, que é onde traz os preconceitos. A gente fala sobre capacitismo. Sim, E aí, depois, a gente entra no transtorno do espectro autista. sim. Então, eu descobri que as pessoas, muitas vezes, as pessoas, elas não faziam, não é nem por maldade. Não, É nunca porque é, eu não ela não, acredito. não, é porque a Falta gente de não aprendeu. conhecimento, Assim como falta de como eu conhecimento. aprendi, Sim, as pessoas também podem aprender. sim, E eu, né, não consigo ficar com isso só para mim. sim, Como é que eu vou ficar só que com isso para bom, mim? sim. E eu comecei a levar isso para as empresas. E o diferencial da capacitação da Incluir é que é diferente você aprender com quem aprendeu e aprender com quem vive. Vive, verdade. Então, eu vivo, né? A gente vive o autismo, a gente vive a deficiência. E as pessoas querem aprender, querem aprender. Elas, só que quando a gente conta as histórias, elas aprendem mais rápido e elas gravam mais. Então, a Verdade. gente trabalha muito dentro da Incluir, levando essas informações através das nossas histórias, nossas vivências. O que a Amanda acabou de colocar aí, de uma forma de aprendizado, há estudos que apontam que se você fazer a parte teórica, ela vai num lugar de quantidade que você vai assimilar. Mas quando você conta histórias reais,
fidedignas que aconteceu, as pessoas tendem a prestar mais atenção e memorizar isso. Quando eu falo de mães superpotentes, né, eu não falo da mãe que ela do laudo, ela conseguiu fazer algo surpreendente. Não, é sobre você conseguir ter um olhar de vencer este lugar da dor e não só focar no seu filho. Porque, por exemplo, ela fez um lugar aí que eu acredito que não foi nada saudável de pesquisar, marcou toda a agenda de referenciada do plano de saúde dela, Uhum. achando que ela ia salvar o filho dela. Curar. Curar, ó, Curar ele. curar. Que a gente vai neste lugar Não, e e quando você recebe o tudo bem. diagnóstico, você tá Você tá no tá desespero, no é esse mesmo. desespero, e é isso. Opa, vou tentar aqui curar meu filho. E quando você consegue transpor este lugar, porque é um lugar que a gente tem que ir galgando pouco a pouco, e não é que você vai consciente, não. É inconsciente, é Uhum. num lugar de luta, de dor. Mas aí você fala, poxa vida, eu posso melhorar não só a vida do meu filho, Mas de outras de famílias. outras famílias, porque eu vivi isso. E porque eu, né, eu sempre gostei muito de viajar. E eu tenho esse blog de viagens porque eu sempre quis ajudar as mães a viajarem. E quando eu recebi o diagnóstico do Arthur, me recusei a parar de viajar porque eu tinha um filho autista. E eu percebi que nesse período, as pessoas, elas paravam de ter acesso a lazer. Então, assim, e lazer para mim sempre foi muito importante. Sim. Eu vim de uma família, né, muito humilde, mas a minha mãe sempre deu lazer pra gente. E eu tenho lembranças maravilhosas. Mas sabe onde era nosso lazer? No Sesc, entendeu? Uhum. Mas a gente não almoçava no restaurante do Sesc. Minha mãe levava pão com salsicha, entendeu? E a gente fazia, sabe aquele passeio bem Piquenique. piquenique, Uhum. mas minha mãe levava. E isso E eu ia, para onde a fazia. gente ia viajar? A gente ia para Mongaguá. Mas a Uhum. gente não era casa na praia daquela, não tinha casa na praia, tá? Sim. Não era casa aquela praia alugada, era a casa na praia que era alugada depois da pista. Sabe que é do outro lado? 2 quilômetros para chegar na praia. Mas minha mãe Sim. levava e a gente ia, Era sabe? Com a feliz, né? família. E a primeira coisa que uma família atípica tira quando ela recebe o diagnóstico é o lazer. Ela tira o lazer. Por quê? Porque você vai pagar terapia ou você vai viajar? Sim, Você vai pagar terapia, aquele desespero pelas terapias. sim. E ela tem, muitas vezes, além da falta do dinheiro, ela também tem o medo, o receio, né? A O que vai criança entrar em viver, né? crise, de como que vai ser, do Sim. que ele... E ela tem vergonha. Tem mães que têm Sim, vergonha de sair sim, com o sim, filho. sim. Eu não vou num restaurante, eu não vou num hotel. E ela acaba tirando o lazer. Só que o lazer, ele é muito importante para a família. Para uma família de uma pessoa sem deficiência é muito importante, porque lazer é saúde, saúde mental. Para uma família de uma pessoa com deficiência é mais importante ainda. Então eu sempre tive isso. O que meu filho vai lembrar da infância dele? Só terapia? Porque seu filho só vai para a escola e para terapia. E que mais? Né? Então eu sempre quis levar treinamento para os lugares de turismo para que essas famílias também tivessem Pudessem ter, acesso. né? E eu falo que meu pagamento é quando eu recebo uma mãe e fala assim: nossa, fui super bem atendido. Recentemente a gente teve um vídeo, tá lá no Instagram, de um menino que foi no Parque da Mônica e ele foi super acolhido. E aí o Cascão e o Cebolinha inventaram uma história e assim, você via que era inclusão mesmo de De verdade, verdade, sabe? E aí é isso que enche sim. a gente de alegria. Eu falo assim, né? Meu filho tem 18 anos e eu lembro de eu levando ele para a primeira viagem dele, e eu já tinha o laudo dele, e eu não lembro de ter visto nenhuma criança com nenhum transtorno. E das últimas vezes que eu viajei recentemente, nossa, eu fiquei tão maravilhada, Ah, porque tem um eu já monte. agora tenho um monte. Se Para mim, depender de mim, eu acho maravilhoso, porque assim, aqui no Instituto, por exemplo, eu tenho um menino que eu o conheci viajando. E aí, por eu conhecer viajando, eu tenho contato da uhum, família, e aí, quando eu comecei o projeto, eu falei, traz ele. E a mãe falou assim, Viviane, foi maravilhoso ter te encontrado lá, porque ele estava lá com as questões de hiperfoco dele,
E eu, percebendo, falei, ah, eu vou sentar para conversar com ele. Ele já era um adulto, né, conversando, e eu fiquei conversando, né, trocando. Ela falou, Viviane, aquele dia foi o lugar mais feliz da minha vida. Alguém estava dando atenção para o que meu filho estava falando. E eu falei para ela, né, eu sei do que você sentiu, e eu fui lá para Uhum. justamente ele não se sentir não assistido, porque parece que é desinteressante o que ele tem para falar. E ele aqui no podcast, inclusive, ele fala exatamente do que ele falou comigo. Ele sabe tudo sobre as produtoras lá do cinema, e ele fala dos personagens todos eles, e inclusive da trilha sonora. Uhum. E eu acho fantástico. E aí eu ficava pensando assim, né, dentro do hotel que eu estava, nossa, né, eles já estão podendo estar. Há 13 anos atrás, eu não Não, encontrava um. Eu não não. encontrava um. É E porque lógico eu sou que a primeira, gente, foi a primeira pessoa no Brasil a falar sobre acessibilidade para autismo no turismo. Olha que em 2019, é verdade. entendeu? Então assim, Eu, é muito assim, era um recente. lugar, é lógico, né? Eu viajava com meu filho, eu falava que ele era autista, eles morriam de medo. Essa é a palavra. Medo. Morriam de medo, porque não sabem lidar, né? Hoje é muito assim, lógico que meu filho já está num lugar muito mais autônomo, se assim posso dizer, porque da última viagem que ele fez tudo que estava dentro da programação, autônoma, sim, Sozinho. sozinho. Ele, mãe, tem programação X, Y, Z, eu vou participar de todas. E aí teve uma que eu fiquei fantástica. Tinha andado de tirolesa. E eu falei, ah, ele não vai. Eu não vou mesmo. Ele não vai. E aí, de repente, eu tô lá no quarto, ele entra e fala assim, nossa, mãe, molhei toda a roupa. O que aconteceu? Ah, andei de tirolesa. Foi muito legal. E aí veio, mas você precisava ver a quantidade de gente que veio festejando ele andar, ele estar naquele ambiente, né? E eu fiquei, puxa, tá acontecendo, tá acontecendo, Felizmente. Eu tá tenho uma história acontecendo. também. Semana retrasada nós estávamos viajando, nós estávamos em Maragogi e eu tenho um vídeo dela, do meu filho pela primeira vez debaixo de um balde. Sabe aqueles balde que vira de água Uhum, no uhum, no uhum, brinquedo? O Arthur uhum. nunca chegava perto, porque o Sim, barulho é muito grande da água caindo. sim, E eu até falei de manhã, estava dando treinamento nesse hotel, eu falei, olha, meu filho ele não vai nos shows, porque o som é muito alto. sim. Quando chegou a noite, no primeiro dia, ele me puxava e falava, não, 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 não quero, não quero, não quero, não me deixou nem passar perto do show. Fomos pro quarto. No segundo dia ele viu que ia ser Moana. Não, aí era um show do Michael Jackson. Aí ele queria ir embora pro quarto, eu falei assim, eu vou assistir, se você quiser você vai sozinho. Sentei. Então, o menino sentou do meu lado. Daqui a pouco o menino estava assistindo, foi gostando, foi gostando, foi gostando. Quando falou que ia ser Moana no outro dia, o menino falou assim: mãe, não pode esquecer, é muito importante, viu? 8h30 começa Moana, nós já estamos atrasados. E aí eu tenho. Gente, Eles são muito. eles são E aí eu fantásticos, tenho o vídeo do né? Dar Arthur três previsibilidade é dias tudo. seguidos assistindo os Os shows até o final. Ai, que Então, maravilhoso. assim, depois de 8 anos, Sim, então, assim, eu que trabalho com isso, que treino, sim, meu filho não conseguia assistir, mas sim. demorou 8 anos e ele tá lá. Ele tá lá E ele e tava lá dá. junto com as outras. E isso é muito bom de vivenciar, né? Isso dá prazer na vida, isso dá liberação de dopamina, É. O né? que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam, né, excluindo. Na maioria das vezes é por falta de conhecimento, Sim, né? é Só que, por verdade. exemplo, as pessoas não sabem sobre autismo. Sim, Ninguém sabe. Mas quando você tem ali o profissional, por mais que aqueles hóspedes em volta não saibam, só daquele profissional acolher e sim, incluir, já é metade do caminho, sim. né? Já é metade para as outras pessoas falar assim, opa, esse menino Opa, também tá brincando, ele vai sim. brincar com meu filho. Hoje eu falo que assim, é, tá muito mais fácil pra gente do que há 5 anos e do que, imagina, 18 atrás, há 13 atrás. É, hoje tá muito mais fácil, porque realmente a gente está vendo acontecer a passos bem devagarzinho, mas está acontecendo. Mas está acontecendo porque mães vão neste lugar, gente. Aqui,
É lógico, né, gente? A Não é porque é gente. mãe, não, mas assim, normalmente é uma mãe, né? Sim, A normalmente é mãe é a uma mãe mãe. que faz. Não, e até é importante a gente falar sobre isso. Os estudos apontam que até descobertas, essas descobertas de pesquisas, né, de tratamento, elas se dão por conta de apontamentos de mães que observam. Elas vão trazendo, 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 e os médicos sabem que tem este lugar, então eles vão anotando. E aí eles vão, dentro dos laboratórios, eles vão falando sobre este apontamento, vão falando. E a partir daí nasce aí tratamentos que revolucionam. O médico leva a fama, mas quem começou tudo foi uma mãe, por conta dessa observação. Eu, particularmente, fico muito feliz, porque é lógico, né? Meu filho tem 18 anos, hoje ele quer viajar, ele quer sair sozinho. Já traz isso. Não quero ser com você, quero sair sozinho. E aí você fala, "Ah, e agora?" Mas eu acho fantástico, porque é isso mesmo, eu quero que ele chegue neste É que a lugar. gente quer dar autonomia, mas não quer dar tantos. Não dá para entender. Agora a gente A fica gente segurando. ensina, mas não quer A gente, mas ensinar. depois fala, ai meu Deus do céu, o que é que eu fiz? É, Mas é isso. o Arthur, ele falou esses dias assim, mãe, filho, o que que você tá fazendo? Ele falou assim, tô fazendo meu jantarzinho. Eu falei, filho, mas você tá fazendo... Ele falou assim, mãe, eu não consegui ligar o fogo. Eu falei, Ah, graças a não Deus. Porque assim, a gente quer que eles façam, mas não quer que eles façam muito. Mas é importante que a gente acredite. E assim, né? Isso quero salientar que a Amanda está fazendo, e eu acho isso muito bom, fantástico, que é não julgar o que o outro não sabe, né? O outro não saber, nós também não sabíamos. Isso a gente, na verdade, chama de acolhimento, né? Eu sempre falo, quando eu começo a minha capacitação, eu falo assim, tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, eu não sabia de nada disso até 7 anos atrás. Ponto. É isso. Eu também não sabia, eu não sabia, eu só fui ter realmente contato com pessoas com deficiência, com autismo, depois que chegou para mim. Sim. Só que o que eu falo para eles? Só que não dá mais. Não dá mais para você não saber. Né? Porque agora nós estamos em 2026. Hoje a gente tem acesso à internet, hoje a gente tem acesso à inteligência artificial. O meu filho vai estar em todos os lugares. E o povo que lute. Agora vocês vão ter que lutar, entendeu? Vão ter que lutar para aprender. Não dá mais. Eu não sabia. Agora todo mundo tem que saber. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma empresa ela não pode escolher. Ah, não, eu não quero falar sobre inclusão. Você não tem essa opção. Ela não tem essa opção. Até porque a quantidade de nascimentos hoje é a cada 33, um. Você vai ter contato. E se você não souber lidar, é pior. Então, e a empresa não tem mais opção. Então, assim, Sim. hoje, a gente está num lugar que, assim, a acessibilidade não é favor. Ninguém está pedindo nada para você. Quando eu vou lá para a empresa, eu estou vendendo para a empresa. Ela não compra treinamento de LGPD, ela não compra treinamento, ela tem que comprar esse treinamento, ela é obrigada. Por quê? Porque você não pode falar assim, olha, aqui no meu hotel a gente só recebe pessoas brancas, pode? Não. Não, né? Racismo, crime. Não, aqui no nosso hotel a gente só recebe pessoas, famílias hétero, pode? Não. Não, também não pode. Você não pode falar assim, olha, aqui no nosso hotel a gente só recebe pessoa que fala, que anda, que entende, que enxerga. Você não pode falar isso. Verdade. Só que quando você não tem acessibilidade, você tá falando assim, não vem aqui que a gente não te quer. Só que hoje a gente não tem mais esse lugar. Então, hoje as empresas precisam se preparar. Elas não têm mais essa escolha. Só que, por exemplo, eu falo que assim, eu não consigo mais fazer esse trabalho sozinha. Sim. Porque é um trabalho muito grande. Amanda, quem é o seu público-alvo? Quem é o seu público para você vender? Todo mundo. Sim. Você tem noção que é todo mundo? Né? Eu falei aqui muito de parques, hotéis, que é o que a gente tem feito muito, né? Mas a gente tem treinamento, a gente já fez treinamento para hospitais, Sim. laboratórios, cabeleireiro, dentista. Todo mundo precisa de capacitação. Toda empresa precisa de capacitação. E eu criei recentemente uma mentoria que chama Multiplicadores da Inclusão, para treinar mães atípicas, né, profissionais, para essas mães levarem esse treinamento nas suas cidades, né? Nós já temos aí quase 10 mães atípicas na nossa mentoria, Verdade. é bem recente. Até porque o Brasil é muito gigante, É né? muito grande. Sim. E a ideia é treinar essas mães para que elas façam esse trabalho, porque eu não dou conta de viajar. Eu amo viajar, gente, mas agora eu já não gosto mais. Já deu a conta. Já deu a conta, porque é muita viagem, né? Aham. Só esse mês de maio foram 9 viagens.
Minha bebê tem 4 meses, ela já andou 6 vezes de avião. Ela tem 4 É meses. muito Então, cansativo, assim, né? é muito. Mas a gente precisa de mais pessoas para me ajudar a fazer esse trabalho, porque eu Que não dou conta bom. de fazer esse trabalho E sozinha. isso eu acho muito legal você falar, que é esse desenvolvimento. Veja, as histórias que nós não contam traz essas perspectivas novas, né? Porque é lógico que hoje eu falo de um lugar lá atrás, né? Mas eu converso muito com mães que pararam a vida. Uhum. Pararam, né? Pararam e pararam, ficaram paralisadas com o laudo, né? E eu quando eu paralisei, eu tinha todo um planejamento igual o seu, assim, de profissional, o meu era muito profissional, e aí eu pensava assim, acabou, acabou, acabou. Hoje, né, meu filho tem 18 anos, eu tenho 48 anos, e eu vejo uma perspectiva gigantesca para minha vida, minha, e para dele. E não que ele esteja num lugar de autonomia total, não está neste lugar, mas eu acredito que ele possa ir em algum lugar melhor do que um laudo, né? Então, assim, eu queria muito falar deste lugar, que você está dando essa oportunidade, ao fazer essa mentoria, por exemplo, de a mãe criar um novo lugar de papel profissional, de vida, a partir de um laudo. Isso é muito legal. É porque, na verdade, as mães não imaginam, né? E não sabem. Mas, assim, a vivência que você tem, vale muito. Verdade, Vale muito. verdade. Então, assim, a gente quando recebe diagnóstico, pode ser qualquer mãe, tá? Não sou só eu. Eu fui Uhum. fazer outra faculdade, fiz um monte de especialização, mas a gente vira especialista no Sim, negócio. sim. A gente se pode perguntar. Especialista sem Pode, diploma. sem diploma, a gente vira Sim, mesmo. verdade, Pode perguntar, qualquer verdade, mãe aí, você verdade. senta aqui, ela fala assim, eu sei. A gente vira especialista. Sim, verdade. E a nossa vivência, por exemplo, a gente dentro da igreja, a gente ensina através de vivência. Sim, E a nossa vivência tem valor. sim. Por quê? Porque você não adianta você ir lá ler no livro. Ah, leia no livro que o autismo é isso. Entendeu? Não é isso que as pessoas querem. Sim, As pessoas não querem alguém contando o que ela consegue ler na internet. sim. Ela quer que alguém ensine realmente através de vivência. Então, assim, a sua vivência, o que você vive com seu filho, tudo que você aprendeu na marra aí, na luta, no choro, a gente pode vender isso e ganhar dinheiro com isso. E Ai, as pessoas gente, pagam por eu isso, acho isso tá? fundamental. Assim, ó, Pagam e pagam bem. não podemos e não devemos olhar com um olhar de só pessimismo. Acho Não. muito importante. E assim, o treinamento, no caso, né? O Brasil é gigante, gigante, e a gente precisa para que nossos filhos, e aí eu incluo nossos de todos os tamanhos, ordem, idade, nível, tudo, deficiência, para que nossos filhos possam estar. E estar de verdade. Não é só preenchendo a fichinha, Não. entendeu? Só que assim, se eu que sei tudo sobre não ensinar, quem é que vai ensinar? Quem que Pois vai ensinar, pois é. gente? Não, Ana, mas os professores não sabem, gente. Eles estão ali, eles aprenderam na faculdade, eles não sabem. Não, Então, assim, nós nos tornamos especialistas porque a gente tem. Então, hoje, a nossa vivência, ela tem valor. E tem ela que tem ter. valor Tá financeiro, certo. tá? A Muito bom. gente. Só que o que eu fiz? Eu montei um produto para ficar bem fácil, sabe? Para as mães fazerem esse Que trabalho em legal, outros lugares que e elas terem bacana, renda. que Qual legal, que é o diferencial? Chama renda com propósito. que legal. Então, eu descobri, né, eu descobri, né, durante esses anos, o que que me trouxe, né, esse laudo? Me trouxe um propósito de vida. Sim, verdade. E, gente, não tem nada, nada que se compara a você trabalhar com propósito. É Não tem verdade. nada, não tem Eu, pagamento é nenhum. verdade. E não sei que trabalho que você está fazendo, que trabalho que você faz, mas assim, o seu trabalho muda a vida de alguém? O meu muda. Quando a gente termina a capacitação, a pessoa vira para mim e fala assim: eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Que Eu legal. sou outra pessoa. Pode ser, mas é um professor, ele vira para mim, qualquer professor, tá? Ele vai falar assim: eu achava que eu sabia alguma coisa e eu descobri que eu não sei nada. Nossa, mano, mas o que que você ensina na sua capacitação? Só falo onde estão as pessoas com deficiência, o que que elas precisam. Só A isso. realidade. Eu não falo nada demais, gente.
E eu mostro a minha vivência. Então, eu ensino através de vivência. Eh, e eu preciso de mais apoio, preciso de mais ajuda, preciso de mais famílias. Então, assim, oportunidade para também Que convocar legal. essas mulheres Gente, eu para acho muito essas mães bacana. para Eu, trabalharem, eu, ganharem dinheiro. eu acho que é isso. Tem que falar deste lugar, né? A ressignificação, a busca por não só falar da dor, né? A dor faz parte, ponto. Seguimos. Ela mas isso não é paralisador, não é paralisante. Nós precisamos seguir. E seguir com o que temos. Se eu me tornei uma especialista que a vida me obrigou, Uhum. vamos lá, vamos ajudar a mudar, a impactar e ser uma renda. Isso. Eu É acho porque, isso por fantástico, exemplo, muitas, Amanda. muitas pessoas, você vai vendo, quando chega abril, que agora passou, um monte de gente convida a gente, né, para ir falar de graça. Entendeu? Ah, você não quer ir lá falar na minha igreja? Você não quer falar lá para as mães, para as professoras? Mas se ela fosse contratar, se ela fosse convidar alguém, uma palestrante, ela ia pagar Sim. para isso, entendeu? Então a gente faz esse trabalho de conscientização de graça para todo mundo. Só que eu, no meu caso, eu cobro, né? Eu cobro Não, porque assim, precisa e as empresas precisam e pagar por hoje é isso. uma necessidade. Mas ela também já fez de graça por conta do filho dela. Mas ela Muito. viu neste lugar, opa, eu tenho que, para que meu filho possa estar mesmo, eu tenho que fazer isso de forma como um trabalho. Isso mesmo. Amanda, primeiramente eu quero te agradecer de Eu que novo, agradeço a oportunidade. porque primeiro você dividiu a sua história. Eu queria saber, Amanda, se você pudesse dar um conselho. Eu acho que você deu vários conselhos aqui muito bacanas. Mas eu queria algo muito direcionado. Se você, uma mãe que estivesse recebendo um laudo agora, o que Receber o diagnóstico. diagnóstico? Hum, é que assim, gente, pra vocês perceberem que eu sou prática, né? Tem isso. É, primeiro, receber o diagnóstico. Primeiro você vai cuidar de você. Mãe doente não cuida de filho, tá? E a primeira coisa que a gente faz é se esquecer quando a Sim. gente recebe o diagnóstico. A gente não cuida principalmente da nossa saúde mental. Ah, Amanda, eu recebi o diagnóstico. Vai pro psiquiatra, minha filha. Vai lá conversar com ele. Vai procurar uma psicóloga para você, porque você Sim. vai precisar, tá? Sim, sim. Não é pra você parar de fazer o cabelo, não é pra você parar de fazer a unha, não é pra você parar de comprar coisa pra você. Você tem que estar bem, bem. Porque se você não estiver bem, se você estiver no buraco da depressão, lá no buraco, seu filho vai ficar jogado em casa sem comida e você não vai conseguir fazer nada. Então, assim, primeiro é cuidar Cuide-se. de você. Segundo, é uma dica só? Eu tenho um Não, monte. fala Mas então aí, vamos pode lá. falar. Você tem dica? Segundo, Dica é segundo, valiosa. cuidar do seu casamento. Eu não me separei por pouco, tá? Mas assim, você pode perguntar, qualquer uma chegou 15 anos, 18 anos, quantos perrengues já teve? Entendeu? Ou muitos, Sim. né? Por quê? Porque principalmente quando a gente recebe o diagnóstico, gente, o nosso um pai, ele recebe o diagnóstico, a mãe recebe o diagnóstico. Só que pra gente é diferente. Pra mãe é sempre diferente, né? Não é que o pai não ama, o pai ama. O pai ama também, mas é diferente pra eles. Então, por exemplo, não sei, meu filho é a coisa mais importante da minha vida no mundo, entendeu? Então, eu vou fazer tudo o que eu puder pelo meu filho. O pai, ele tem uma visão diferente de que ele tem que trabalhar, de que ele tem... E acaba que a gente pegando tudo isso pra gente, a gente acha que o marido não tá tão interessado. E às vezes não é que ele não tá interessado, é que ele tem tantas outras coisas pra fazer que ele não dá tempo de ficar falando só de TEA, né? Né? E aí, assim, só de TEA e só disso, ele tem outras coisas. Só da E deficiência. acaba que a gente foca muito nisso no começo. E aí o assunto só fica esse. Só fica Fica um esse, som. e Fica só desinteressante. dinheiro. Só dinheiro, não tem dinheiro, criança gritando com mau comportamento. E o nosso casamento, que a gente casou, né? Que tava os dois juntos, pra crescer junto, acaba que vai ficando uma coisa meio que insustentável Exato. até separar. Então, assim, os casos de divórcio é muito grande. E muitas vezes não é culpa nossa, tá, gente? Mas é que, assim, a gente acaba cuidando tanto e a gente descuida. Descuida disso melhor. Só que, assim, é ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, se é pesado para dois, você imagina para um só, né? Então, assim, cuida do seu casamento, dá atenção para ele, pro seu casamento. Terceiro, viva um dia de cada vez. Eu aprendi isso na UTI neonatal. Porque na UTI neonatal, não adianta você não sabe se seu filho vai estar vivo daqui a horas. Então, assim,
Eu demorei, eu aprendi na pancada mesmo, sabe, gente? Eu chorava dia e noite naquela UTI. Mas não era um chorinho, assim, eu urrava. E aí um dia a psicóloga falou pra mim assim, Amanda, você já pensou que é o primeiro aniversário que você tá passando com seu filho? Eu falei, não, eu só tava chorando. Olha que legal, primeiro aniversário com seu filho. E aí, dentro da UTI, eu fui aprender a viver um dia de cada vez. Tipo, é hoje, né? É, a vida é hoje. Não adianta você pensar lá na frente, é porque meu filho é autista, porque ele não vai conseguir fazer quando ele tiver 15 anos. Você não sabe. Não, Não é pra você ficar não mesmo, pensando. não mesmo, Entendeu? não Não é pra você ficar mesmo. pensando lá na frente, é pra você pensar no que é hoje. É verdade. Hoje. Então, assim, como que você faz isso? Comemorando as pequenas vitórias. Se você ficar esperando o seu filho falar pra você ser feliz, minha filha, pode ser que ele não fale, tá? Já vou te dizendo, 33% dos autistas podem não falar nunca. Você não pode ficar esperando o seu filho fazer, aprender a ler, comparando com outras crianças. Então, assim, você tem que comparar seu filho com ele mesmo, Sim, o que que ele era ontem e o que que ele sim. é hoje. E comemorar as pequenas vitórias. Ganha um lugar de Só que, por super exemplo, felicidade. se você não anotar, a nossa cabeça não é muito boa, né? Hoje tá todo mundo, né, precisando do remedinho. Tá todo mundo esquecido, depois do Covid, fala que é depois do Covid. Aham. Você tem que anotar. Então, como é que você anota? Meu filho, hoje ele fez. Eu anotava tudo do Arthur, eu tenho tudo anotado até hoje. Então, assim, falou pou, deu tchau, apagou a luz, abriu a porta. O que que ele fez hoje? O que que ele aprendeu hoje? Mas é coisa pequenininha, entendeu? Quando você pegar as coisas pequenininhas que ele foi aprendendo, quando você vê no final da semana, tem 17 coisas. Ó, tanto que ele evoluiu. Nossa, Quando você pegar no mês, tem 45. Aí você fala, meu Deus, é tá isso que você vai. Tá arrebentando. arrebentando, entendeu? Meu filho tomou banho, ele, pela primeira vez, a semana passada, retrasada, num balde, num brinquedo na piscina. Ó, Que... quase deu uma festa. Olha! Essas É mães, a gente isso. Você vai adora. comemorar as pequenas coisinhas. Não é pra você Legal. ficar Isso esperando. mesmo. Boa. Entendeu? Porque demorou 8 anos pro meu filho entrar num parque aquático Não, não, tá 8 anos. ótimo. Se eu estivesse esperando da outra vez. Então, comemorar as pequenas vitórias, viver um dia de cada vez, comparar o seu filho só com ele mesmo. Não é com o filho do vizinho, não é com o filho. Cada criança é única, cada autista é único. Que mais? E terapia, né? Precisa de terapia. Não existe nível zero de suporte, Não. né? Não tem nível zero, Não. é 1, 2 e 3. Não É. precisa de suporte. O resto da vida. Precisa de terapia. Se você não tem, se você tiver um dia só, aprenda. Então, assim, entra na sala, pede para entrar na sala, pede para fono te ensinar, pede para psicóloga ensinar, o que que é para você fazer com ele em casa. Você pode sim ajudar o seu filho Vai e evoluir. É muito importante. viajar, passear. O lazer é muito importante para a família. Eu sou muito a favor do lazer. Pega o seu filho, mas não tenho dinheiro, vai fazer um piquenique. Pergunta para uma criança, qualquer criança, tá? Pergunta para assim, você quer fazer um piquenique com a mamãe? Quero ver um dizer que não quer. Entendeu? Ah, eu não quero, mas você vai. Aí você leva. Depois você pergunta assim, você gostou? É óbvio que gostou, gente. Você Quer de imagina novo? passar Quer? com a mãe. Sim. Ah, mas Amanda, eu vou aonde? Vai no parque perto da sua casa, andando. Ah, mas eu vou comprar o quê? Não vai comprar, não. Vai levar o que você tem na sua casa. O que que você ia comer? Você não ia comer o pão? Você leva o pão com a manteiga e você faz lá. Gente, eles não é isso. Tipo assim, é a presença. É você estar num lugar, precisa, né? Precisa é, ter momentos que não seja clínica e trabalho e escola, entendeu? Precisa ter isso com a família, que seja uma vez por semana, de vez em quando. Tem um monte de lugar que é gratuito. De domingo o ônibus não paga, entendeu? Então, assim, Olha a ai, mas eu tenho um dica. monte de roupa para lavar. Vai Minha ficar lá. filha, deixa a roupa para lavar, Deixa lá. entendeu? Um dia, quando não tiver mais nenhuma peça, você lava. Faz igual eu. Não? Ah, é porque tem que lavar a louça. Que lavar a louça? Enquanto tiver copa descartável, a gente precisa lavar a louça. Faz quando der, gente. Mas assim, foca realmente acho que o lazer é muito importante, não esquece isso. São Legal. algumas das minhas dicas. Legal, gente. E Bom, segue a Incluir Treinamentos, né? Me segue, Amanda, @mamãe que viaja, @Incluir Treinamentos, porque, né, vem para a nossa mentoria de multiplicadores, seja multiplicadores da inclusão. Vamos capacitar o Brasil para que a inclusão vire rotina. muito obrigada, Eu que Amanda. Eu quero te agradeço. agradecer do fundo do coração você estar Obrigada. aqui dividindo a sua história com a gente. Pessoal, é um momento que eu agradeço muito cada vez que a gente tem a oportunidade de vivenciar algo novo. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais.